Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite a todos. Estamos aqui entrando pela Estação da Luz, Rádio Verbo Estação da Luz, para o nosso programa de hoje, falando sobre o que Jesus espera de nós. Quero apresentar aqui o meu querido e estimado amigo Indemburgo Almeida, que comparece conosco hoje para completarmos assim essa live e trazer, se Deus quiser, algum conhecimento para aqueles que nos assistem. Vou fazer a prece inicial e depois entramos no tema com o nosso amigo Nembu. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, ó Pai, mas livra-nos de todos os males, que teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Pedimos neste momento, Mestre Jesus, que auxilie a todos os nossos irmãos que estão em sofrimento em nosso planeta, que sejam encarnados ou desencarnados. Que a paz, a luz e o teu amor se façam presente em todas as regiões. Que assim seja. E assim voltamos aqui à nossa live de hoje. Vou passar a palavra ao meu amigo Indemburgo para que ele se apresente e possamos assim começar a nossa live. Boa noite, amigos e irmãos. É uma alegria considerável poder compartilharmos juntos, né, da moral cristã, do pensamento dos espíritos amigos,
que possam enriquecer, né, nossos espíritos. Então, convido a todos para que abram seu coração e seu entendimento para as mensagens a que nós estaremos estudando, compartilhando, comentando na noite de hoje. Sejam todos carinhosamente muito bem-vindos. Deus abençoe a todos. Que assim seja. Então, vamos aqui começar justamente a falar nessa situação que somos nós, né? O que Jesus espera de nós, né? Sabemos que Jesus é o modelo e guia do planeta Terra, né? O nosso modelo e guia, né? E nós vamos adentrar sobre aquilo que a doutrina espírita nos traz, nos alerta, para que nós possamos realmente dar a Jesus aquilo que ele espera de nós. Então, vamos passar aqui o primeiro slide, em que eu vou pedir a Indemburgo para fazer a leitura e a gente fazer um breve comentário sobre essa leitura. Deixa eu colocar aqui as lentes para facilitar a nossa visualização, não é? Sim. Creio que essa primeira exposição, Tadeu, ainda não é o ponto inicial. Bom, mas enfim, nós iniciamos a tema da nossa exposição, da nossa apresentação, né, com uma pergunta: o que Jesus espera de nós? E essa pergunta deve nos fazer refletir acerca desse assunto. E por que isso? Porque todos nós bem sabemos o que nós, não é, esperamos de Jesus e esperamos de Deus. Cada um de nós tem uma motivação diferente para dirigir o pensamento ao seu Criador, né? Para dirigir o pensamento a Jesus, expondo seus interesses e suas necessidades. Então, cada um de nós sabe o que espera de Jesus. Mas a pergunta para provocar nossa reflexão é o que ele, Jesus, espera de nós, né? Essa é a questão a ser por nós intimamente respondida, né? Só que para fazermos essa reflexão e conseguirmos responder intimamente o que Jesus espera de nós, nós devemos, né, pensar sobre quem é Jesus e qual a importância dos seus exemplos, né? Então, Jesus é o iluminado espírito que aceitou a missão de ajudar os habitantes do planeta Terra a melhor compreender o amor de Deus e como nos aproximar desse Deus. Ele ensinou ainda a abandonarmos a falsa ideia de um Deus cheio de ira, um Deus raivoso, vingativo, como é inúmeras vezes citados lá no Velho Testamento, não é? Então, nós, até a chegada de Jesus, vínhamos alimentando a equivocada ideia de que Deus tinha a característica das imperfeições humanas, ou seja, uma vez contrariado, ele poderia até ser vingativo, ou seja, a dificuldade do ser humano de entender a Deus, não é? E isso fica bem claro no Livro dos Espíritos, quando na escala espírita fala dos espíritos imperfeitos, né? Que diz que cuja predominância desses espíritos é a predominância da matéria sobre o espírito, a propensão para o mal, a ignorância, o orgulho, o egoísmo e todas as más paixões que são consequentes. Eles têm, os espíritos imperfeitos, a intuição de Deus, mas não compreendem. E é precisamente por não compreendermos esse Deus que, por aproximação, não é,
nós demos a esse Deus a face, né, ou a faceta humana das qualidades mescladas de imperfeições. Não é? Então, se eu, quando contrariado, não é, me enraiveço, guardo rancor e posso até me vingar de alguém, logo, por associação, Deus, uma vez contrariado, também se ira. E, por incrível que pareça, nós vamos encontrar na Bíblia, no Velho Testamento, inúmeras citações que falam sobre a ira de Deus. Não é? Então, coube a Jesus, uma vez tendo a humanidade terrena alcançado, né, a informação, o entendimento de um Deus único, precisava aprender, né, a distinguir as características desse Deus. Né? E assim nós vamos encontrar em alguns momentos, tanto no Novo quanto no Velho Testamento, né, citações que se referem à principal qualidade de Deus, né, que é o amor. Deus é amor. Fala na primeira epístola de João o seguinte: assim como conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor, Deus é amor. E ainda, lá no livro de Salmos, é citado o seguinte pensamento, a seguinte ideia: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Né? Imaginem, né? O amor de Deus dura para sempre. Então, essa principal característica de Deus, que é amor, não combina, não se encaixa com a falsa ideia, que infelizmente ainda é alimentada nos dias atuais, de que Deus se enraivece quando contrariado, né? E pode até ser vingativo. É isso aí, Maria. Então, entrando aqui, né, nessa primeira parte que eu trouxe justamente para chamar a atenção, né, sobre o que a doutrina espírita vem a nos orientar, né? Nesse slide nós vemos aqui o verdadeiro espírita, né? O espírita é reconhecido pelo esforço que faz para a sua transformação moral e para vencer suas tendências para o mal. Quer dizer, aí nós já vemos, né, que a doutrina está de acordo com aquilo que veio pregar o Mestre Jesus, e certamente com a grande responsabilidade, né? Porque aqui não está se dizendo que o espírita é o melhor. O espírita tem justamente a capacidade de superar todas as suas imperfeições. Kardec fala aqui que o espírita é reconhecido pelo esforço. Então, todos nós precisamos nos esforçarmos, que é para justamente vir a transformação moral e para vencer as suas más tendências para o mal. Então, é nesse ponto que a doutrina espírita já nos traz um alerta para aquilo que nós vamos à frente conversarmos a respeito daquilo que Jesus espera por nós. Porque a doutrina espírita é justamente uma representação daquilo que o Mestre nos deixou, né? Ele preparou o Espírito de verdade para que viesse nos alertar, não é? E relembrar todas as coisas que ele tinha falado, né? Então, a doutrina espírita tem essa grande responsabilidade. E o espírita em si, ele precisa realmente fazer esse esforço para a sua transformação moral e, assim, conseguir dar essa resposta sobre o que Jesus espera de nós. Demurgo, acrescenta mais alguma coisa? Sim, claro. Quando falávamos que coube a esse Espírito iluminado, que é Jesus, né, a missão de nos apresentar um Deus de amor, né, logo nos vem a questionamento, mas de onde vem essa autoridade de Jesus? Né? Ou seja, vem da perfeita identidade de propósitos que existe
entre Jesus e Deus, né? Exato. E disse Jesus em certa ocasião, segundo João, capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. Ou seja, existe uma identificação tão grande entre Jesus e Deus que Jesus afirma isso. Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, não é? Vê ao Pai. Sem, com isso, misturar as personalidades, a identidade, não é? Ou seja, Exato. uma coisa é a identificação. Jesus, em suas ideias e sentimentos, tem, né, a semelhança de Deus. Ser semelhante não é ser igual, não é? E aí, por associação, não é? O verdadeiro espírita é reconhecido pelo esforço que faz para a sua transformação moral. Mas esforço, não é? É genérico. É. Como reconhecer o esforço de alguém? Não é? Vamos pensar como reconhecer o esforço de alguém. O verdadeiro espírita é reconhecido pelo esforço que faz. Mas como poderemos nós identificar, né, reconhecer o esforço que alguém está desenvolvendo? E aí é importante lembrar também um pensamento de Jesus, narrado por Lucas, no capítulo 6, que diz o seguinte: toda árvore é reconhecida pelo fruto que dá. Toda árvore é reconhecida pelo fruto que dá. Ou seja, referindo-se a comportamentos, a atitudes. Então, é através do comportamento e das atitudes dos espíritas que nós podemos identificar o esforço que ele possa estar desenvolvendo para melhorar-se. Não é? Então, a doutrina espírita não tem ritos de passagem, né? Não tem sacramentos, então, não tem etiquetas, né, de identificação que diga você, a partir de hoje, é um espírita de tal ou qual categoria. Né? Mas nós nos identificaremos, né, pela continuidade do esforço que fazemos para nos tornarmos melhores. E isso pode ser observado por outras pessoas a partir da nossa mudança de comportamento, de atitude. Então, vamos à frente. Ainda falando sobre o espírita, né? Dá para ler aí, Hindenburg, ou não? Dá sim. Diz que o verdadeiro espírita é aquele que aceita os princípios básicos da doutrina espírita. Quando se pergunta ao praticante, você é espírita? Né? Comumente, ele, o praticante, responde, estou tentando. Na verdade, a resposta deveria ser, sem hesitação, sim, sou espírita. Né? Mas quanto ao fato de ser perfeito ou não, qualquer qualificação moral é outro assunto. Né? Ou seja, não deveria haver, de nossa parte, projeção de dúvida. Sim, sou espírita. Quanto a sermos, né, perfeitos ou imperfeitos, bons ou maus, aí é uma outra história, um outro aspecto. Né? Nesse ponto, o praticante não tem que hesitar na sua definição, porque Allan Kardec foi claro no seu esclarecimento ao afirmar que se reconhece o espírita pelo seu esforço, pela sua transformação, e não pelas suas virtudes ou pretensas qualidades raras nos habitantes deste planeta. Né? Ou seja, sim, sou espírita. Né? Agora, quanto à questão do esforço maior ou menor que eu esteja desenvolvendo para tornar-me melhor, esse é um outro aspecto. Isso é bem interessante. Eu trouxe justamente nessa primeira fase
né, essas citações de Kardec, que é para cada um se situar, o espírita se situar, que ele não é aquele que já está fora de qualquer, vamos dizer assim, julgamento dos outros, né? Que ele tem, né, que se esforçar, que ele tem que se dedicar, estudar para compreender a doutrina espírita e ter a convicção de dizer assim, eu sou espírita, não ficar achando que eu ainda não tenho nenhuma virtude e não posso ser espírita. Não, você é espírita. Agora, as virtudes você vai conseguir através dos ensinamentos espíritas, né? Que vão dar a você justamente o conhecimento, como fazer isso, como buscar isso. E será uma longa caminhada, porque na natureza nada dá saltos. Tudo tem que ter o seu tempo certo. E nós, ao adentrarmos na doutrina espírita, nós temos, assim, uma gama de assuntos trazidos por Allan Kardec dentro das 4 as obras principais, das 5 obras, que nos dá justamente a direção, né, de como agir para chegarmos a essas virtudes que nada mais, nada menos foram ensinadas pelo Mestre Jesus, né? E Kardec soube muito bem, né, auxiliado pelos espíritos, falando do Espírito Verdade, trazer para todos nós esses conhecimentos e nos dar de mão beijada, para que nós possamos, assim, realmente buscarmos constantemente a nossa transformação moral. Eu gostaria de acrescentar que no primeiro parágrafo dessa peça, né, de divulgação, diz que o verdadeiro espírita é aquele que aceita os princípios básicos da doutrina espírita. E apenas para brevemente relembrarmos, né, quais aspectos básicos, princípios básicos são esses aqui que podemos citar, né? Então, é a aceitação da existência de Deus e da sua obra, né? O verdadeiro espírita, ele aceita a imortalidade da alma, né? Que a alma existe e que essa alma é imortal, né? Um outro princípio básico da doutrina é que os espíritos evoluem. Então, nós aceitamos a evolução dos espíritos, ou seja, gradativamente os espíritos vão adquirindo progresso, vão evoluindo em conhecimento e em sentimento. Também é um princípio básico da doutrina a pluralidade da existência dos espíritos, ou seja, essa não é a nossa única vida, a única oportunidade de vida, tá? Até porque a lógica não conseguiria explicar, não é? Considerando que cada um de nós teve oportunidades diferentes nessa vida, logo o resultado final teria que ser diferente. Então, Deus não seria justo. Então, a verdade é que todos nós já viemos de outras vidas, né? E ainda participaremos de outras mais, tudo visando o nosso progresso, a nossa evolução. Ainda é um dos princípios básicos da doutrina espírita a pluralidade dos mundos habitados, ou seja, como disse Jesus certa vez, não é? A casa do meu pai há muitas moradas. Então, cada planeta desse que se possa citar, descobrir, ou que já tenha sido descoberto, é uma morada diferente, não é? Cada um deles é habitado por seres que ganham, de acordo com as características de cada planeta, de cada mundo, corpos, não é? com textura, com formas diferenciadas, né? Ainda também é um dos princípios básicos da doutrina espírita, que os seus seguidores devem aceitar, né? É a possibilidade dos espíritos se comunicarem conosco, né? A comunicabilidade dos espíritos, né? Os espíritos existem, sobrevivem à morte física e ainda têm a possibilidade de dialogar, de comunicar-se
com aqueles que ainda se encontram num corpo físico, né? Ainda é um dos princípios básicos da doutrina espírita a moral dos espíritos superiores, ou seja, existe uma escala gradativa, não é? de perfeição, rumo à perfeição. Não é? Observem que, quando crianças, nós chegamos a depender inteiramente dos nossos pais para comer, não é? Para dormir. Eram os nossos pais quem decidiam tudo em nosso lugar. Não é? Quando comer, o que comer, quando dormir, a higiene pessoal, tudo era decidido e escolhido por nossos pais. E gradativamente, né, à medida que crescíamos, nós fomos diminuindo essa dependência até ganhar a liberdade de que nós pudéssemos fazer as nossas próprias escolhas. Ora, se numa vida física essa transição existe, imagine quando falamos de espíritos eternos, né? Então, todos nós, espíritas, né, entendemos, né, e cremos na moral dos espíritos superiores. Ou seja, cada um de nós, de acordo com o conhecimento e o desenvolvimento do sentimento, encontra-se em situações gradativas diferenciadas. Né? Esses, de forma geral, são os princípios básicos da doutrina espírita que os seus seguidores concordam e aceitam. É isso aí. Então, vemos que a doutrina espírita caminha, né, lado a lado com os ensinamentos do próprio Mestre Jesus. Temos aqui, lá no capítulo 17º, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, ainda fazendo-se uma citação sobre os bons espíritas, né? Bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido. O Espiritismo leva aos resultados que caracterizam o verdadeiro espírita como o cristão verdadeiro, né? Então, o Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Né? Essa é a doutrina espírita, mais um dos seus postulados para fortificar o verdadeiro cristão, que somos nós, espíritas. E alguém acha que, não, é espírita, não é cristão. Não, somos cristãos. Nós cremos em Cristo. Nós aceitamos, não é, os ensinamentos do Cristo e trazemos sempre, buscamos sempre, dentro desses ensinamentos, a postura moral, para que assim possamos realmente, voltando lá atrás, né, termos condições de progredir cada passo em direção aos ensinamentos do amado Mestre Jesus. Ainda morri. É bem verdade e valioso destacar esse aspecto, né, que o Evangelho segundo o Espiritismo chama a atenção, né, que os bons espíritas, quando bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, né, o Espiritismo leva aos resultados que caracterizam o verdadeiro espírita como um cristão verdadeiro. Por quê? Porque a doutrina dos espíritos não criou os espíritos. Não foi a doutrina dos espíritos quem inventou, quem criou os espíritos. Apenas, né, a doutrina dos espíritos identificou a existência do espírito e da sua imortalidade, né, descobriu que a capacidade desses espíritos se comunicarem com aqueles que ainda estão no corpo físico e que, sobretudo, adotam como moral a ser seguida os princípios, né, da moral cristã. Então, portanto, são, sim, os espíritas cristãos. Embora, é verdade, nós não adotemos rituais, não adotemos ritos de passagem, não adotemos fórmulas mágicas, nada disso.
né, buscamos, sob a orientação dos espíritos do bem, né, compreender em profundidade os ensinamentos do Cristo, não é? E o alcance moral que pode ter esses ensinamentos em nossa vida cotidiana, quando nós, uma vez compreendido, não é? E incorporarmos esses ensinamentos aos nossos hábitos e costumes, à nossa vida cotidiana, nós podemos nos transformar. Então, ser cristão não é simplesmente possuir um título, uma placa a ser carregada no pescoço. Não é? Então, ser cristão, e bem destacou Jesus em certa ocasião, né, que os meus discípulos, os meus seguidores, serão reconhecidos por muitos se amarem. Então, ser cristão não é decorar ou saber de trás para frente cada palavra que Jesus tenha dito, mas sim, não é, esforçando-se para fazer o que Jesus fazia, né? O que Jesus exemplificava, muito mais até do que ensinava por palavras, né? Jesus ensinava por atitudes, por exemplos, né? Então, o Espiritismo não instituiu nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens, né, a inteligência prática do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Ou seja, é impossível tornar-se espírita sem alcançar a compreensão do amor de Deus, muito bem explicado e exemplificado por Jesus. Então, apenas os espíritos vêm reforçar o que Jesus ensinou, não é? E ajudando-nos a melhor compreender essa mensagem. Porque bem disse ele, né? E muitas das coisas que ele estava falando não seriam compreendidas na época, né? Então, ele enviaria alguém para falar, esclarecer sobre isso, né? E designou justamente a vinda, né, do Espírito Verdade. Disse então, que não nos deixaria órfãos, né? Não nos deixariam órfãos. Então, ele deixou justamente, mais para frente, o esclarecimento de muitas de suas parábolas, de muitas de suas ações, durante a sua trajetória no planeta Terra, né? Então, Jesus estava sempre preocupado conosco, sempre nos dando mais oportunidades, porque já tínhamos tido a oportunidade da vinda de Moisés, já tínhamos com os 10 mandamentos, já tínhamos visto a sua presença aqui no planeta Terra para tentar, como a segunda revelação, ainda apaziguar os corações dos homens, e deixou ainda, assim, bem explícito que não nos deixariam órfãos e que mandaria alguém para relembrar tudo o que ele tinha falado, né? E esclarecer os pontos que naquela época não tinham sido compreendidos, né? Então, vamos aqui mais um slide aqui para a gente dar continuidade a esse entendimento daquilo que Jesus espera por nós. Temos aqui características da perfeição. Lemburgo, pode ler para a gente? São caracteres da perfeição, né? Caracteres da perfeição. E é isso que Jesus espera de nós. Amai-vos os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque, se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Também não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Né? São ensinamentos de Jesus que nos dá um roteiro seguro, né, de
de forma de alcance da perfeição, né? De nos tornarmos melhores a cada dia, nos esforçando para o cumprimento, né? Para a incorporação à nossa vida cotidiana desses valores morais, né? Amar os vossos inimigos. E já ouvi questionamentos a esse respeito. Mas como é possível, né? Um amigo espírita mesmo me dizia, olha, Lindenburg, eu entendo tudo muito bem, tá certo? O perdão, mas esquecer, me dizia ele, né? Como eu posso esquecer o mal que alguém me fez? Se basta encontrar o indivíduo, a pessoa, que eu já relembro, né? Tudo que ele possa ter feito. Mas acontece que o amor a que Jesus se refere, esse amor é gradativo. Não é? Ninguém vai dormir, criatura imperfeita, e despertar, né, um anjo de asas, tendo se transformado como que por um passe de mágica. Não. O amor requer esforço, não é, contínuo de nos transformarmos. Não é? Então, em primeiro lugar, perdoar, por exemplo, é não alimentar ideia de vingança. Não é? Se nós conseguirmos isso, num primeiro momento, já para algumas pessoas, por exemplo, já terá sido uma conquista fantástica. Né? Não deixar que o desejo de vingança tome conta de suas atitudes. Então, ainda contrariado, né? Ainda magoado, mas sem partir para o revide, partir para a vingança. Então, essa pessoa já evoluiu bastante, porque seguramente em uma outra ocasião ele não pensava duas vezes, como algumas pessoas dizem, comigo é assim, bateu, levou. Então, uma pessoa que tem essa ideia, a partir do momento em que ela já consegue colocar um freio nas suas ações, essa criatura está fazendo aquele esforço que lá atrás diz que conheces o verdadeiro espírita pelo esforço que faz. Ou seja, é domar as nossas más inclinações. Né? Então, essas são características aqui já citadas da perfeição desejada para que se alcance cada um dos filhos de Deus. É isso aí. E nós vemos como Jesus faz as colocações, né? Aqui está uma resposta, né? O que Jesus espera de nós. Aqui está uma resposta. Amai os vossos inimigos. É uma boa resposta, né? Daquilo que Jesus espera, né? Está esperando de nós. Outra grande resposta aqui é essa de Jesus que diz: sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Meu amigo, com essas duas já dá para você entender, né? O que Jesus realmente está esperando de nós, né? Ser perfeito como o Pai Celestial é uma distância muito grande, né? Sabemos disso, mas não é impossível. Não da perfeição do nosso Pai total, né? Sabemos que Jesus colocou isso bem distante para que nós pudéssemos caminharmos, né? E chegarmos algum dia a uma perfeição relativa, uma perfeição que pudesse, né, transformar a humanidade. E essa primeira aqui, o amai os vossos inimigos, é isso que Lindenburg começou a falar. É algo que realmente, ao se ler, ao se ver esse pronunciamento do Mestre Jesus, nós ficamos sem ação, né? Porque não é fácil se amar ao inimigo. Mas podemos perdoar ao inimigo. Já é um bom começo, né? Não deixar que a ira, o rancor, a mágoa, né, destrua aquilo que você está construindo, né, do seu equilíbrio moral, do seu equilíbrio espiritual. Então, Jesus coloca isso aí
dando a você uma rota para que você possa, assim, dizer, não, o meu caminho é este. É isto que Jesus espera de mim, espera de nós. Então, seja perfeito, né? Como, né? Perfeito é o vosso Pai Celestial. Deixa você realmente com algo para refletir, algo para caminhar e algo para ter uma chegada feliz de agradecimento a esse mestre amigo que nos trouxe a capacidade, né, de entendermos todas as situações existentes no planeta Terra. Nós aqui não queremos, de maneira alguma, entendermos as situações. Queremos sempre fazer aquilo que nos vem no íntimo, nos vem daquele sentimento que não é o melhor, sempre o pior. Então, a orientação do Mestre Jesus, deixando para todos nós a reflexão a respeito do amor aos inimigos. Kardec depois vai falar, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós não temos justamente essa capacidade de, quando encontramos um inimigo, mesmo que tenhamos perdoados, sentir, né, o mesmo prazer de que quando encontramos um amigo, uma pessoa cara, uma pessoa que está justamente ao nosso lado, que está na convivência diária conosco e que nos satisfaz com a sua presença, né? Lógico, há essa diferença e entendemos muito bem isso, e que Jesus deixou justamente esse ensinamento para que nós pudéssemos refletir e começássemos a treinar o nosso perdão, né? Disse lá Jesus a Pedro que não precisava perdoar apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. São 490 vezes que Pedro, quando terminasse de perdoar 490 vezes, ele realmente já estava com perdão no coração. Assim somos nós. Se começarmos a perdoarmos uma vez, 2, 3, 5, 6 e daí por diante, nós vamos treinando a nossa maneira de perdoar, não nos ferindo, não nos magoando com quem quer que esteja à nossa frente e nem querendo que as nossas verdades prevaleçam, né? E às vezes nossas verdades são falhas, né? É por isso que Kardec diz: a fé tem que ser raciocinada. O homem tem que saber o que está fazendo e o que está dizendo, porque só assim ele vai compreendendo, né, os pontos que ele erra e os pontos que ele acerta. Então, preparemos as nossas vibrações positivas de amor, de paz para todos os irmãos que estejam à nossa volta, que sejam amigos ou inimigos. Porque quando nós vibramos positivamente em direção ao outro, nós estaremos nos fortalecendo, não é? Com as nossas vibrações, com os nossos pensamentos. Com isso, chegaremos justamente algum dia a caminharmos dentro dessa perfeição que Jesus nos apontou, que é a perfeição do nosso Pai Celestial. Então, aí sim, nós iremos dando a resposta ao Mestre Jesus de sabermos o que ele espera de nós. Debora, mais alguma coisa nesse trecho? Apenas lembrar que no dia em que nós alcançarmos a capacidade de entendermos que os males que os nossos irmãos dirigem para nós, eles vêm de criaturas ignorantes. E quando nós percebermos e entendermos os erros dos nossos irmãos, as ofensas dos nossos irmãos, como a vinda oriunda da ignorância humana, né? E não nos ofendermos, quem não se ofende não encontrará razão para o que perdoar, não é? Porque, a bem da verdade, só tem necessidade de perdoar aquele que se ofendeu, né? Quem não se ofende não encontrará necessidade de perdoar quem quer que seja. Mas, por ora, assim como
a ignorância dos outros pode nos provocar sofrimento, igualmente, as nossas próprias ignorâncias também, em alguma ocasião da vida, ou já provocou, ou poderá provocar o sofrimento de alguém. Então, perdoai, diz o mandamento, perdoai para que Deus vos perdoe. Ok, então vamos ao slide seguinte, que não tem palavras, né? É só a presença do Cristo abraçando nós, né? Abraçando a todos aqueles que habitam no planeta Terra. Por isso ele desceu, né? Por isso ele veio até o planeta Terra. Criou o planeta e depois assumiu a responsabilidade de vir ao planeta para dizer aos homens: cuidem-se, cuide dessa terra que eu preparei para vocês. Abra os braços, abrace ao seu irmão, né? Seja fraterno e caminhe passo a passo, lado a lado com ele. É tanto que ele diz que quando fôssemos oferecer ou fazer nossas oferendas, se tivesse alguma mágoa de algum irmão, voltássemos, nos reconciliássemos com ele, reconciliar, e daí por diante, né, voltar a fazer a sua oferenda, né? Jesus traz assim, toda e qualquer hora, todo e qualquer momento que você busca nos seus ensinamentos, esclarecimentos extraordinários para que nós possamos compreender como nos portarmos e assim possamos, de uma forma geral, estar agradando, né? Ou fazendo aquilo que ele espera de nós. Indemburgo com a palavra. Essa imagem sugere, né, a ideia do acolhimento. É o abraço de quem acolhe, né? Não de quem julga e condena, mas de quem acolhe, né? É o abraço de quem não passa a mão por cima do erro, mas entende e acolhe a temporalidade da ignorância humana, né? Em certa ocasião, disse Jesus: quem quiser vir após mim, pegue sua cruz e siga-me. Ou seja, não esperemos nos tornar perfeitos para seguir a Jesus. Ou seja, mesmo considerando, não é, a nossa carga de imperfeições, nós podemos seguir a Jesus e é através dele exatamente que vamos encontrar uma receita eficaz, né, para a nossa melhora. Então, diz lá Jesus: quem quiser vir após mim, pegue sua cruz e siga-me. Ou seja, venha com os seus problemas, venha com as suas mazelas morais, mas venha com o espírito aberto, né, para a transformação, para o entendimento, né, para que possamos aprender com ele. Aprendei de mim, disse ele, que sou manso e humilde de coração. Então, Jesus é o reflexo do amor de Deus para com todos nós. Então, e exatamente, precisamente, porque ele pôde demonstrar no cotidiano da vida prática tudo aquilo que houvera sido ensinado como forma de amor, né? O amor ao Criador, o amor a nós mesmos e o amor que nós devemos transmitir, né? Exercer uns para com os outros. Então, a sua vida cotidiana, a vida cotidiana de Jesus, foi um exemplo desse amor, né? É exatamente para sedimentar, né, o nosso entendimento rumo à perfeição. Ok, temos mais um trechozinho aqui, que o nosso horário está indo embora, né? Temos 6 minutos aí pela frente, então vou pedir para a Indemburgo fazer essa leitura e a gente fazer um comentário breve para depois finalizarmos a nossa live.
Jesus espera que vivamos uma vida com dignidade, buscando continuamente a transformação e o crescimento espiritual. Além disso, Jesus também nos ensina a amar a Deus com todo o nosso coração, com a nossa alma, com a mente e força, como o maior mandamento. Portanto, amar a Deus e buscar a evolução espiritual são algumas das coisas que Jesus, de fato, espera de nós. A nossa transformação em pessoas melhores, não é? E em espíritos eternos, que somos iluminados no futuro. E aí, mais algum comentário? Está dizendo tudo, né? Não precisa muito comentário sobre isso. Essa perfeição, ela não tem que ocorrer só depois do nosso desencarne, não. Né? Não, essa perfeição porque nós já desencarnamos outras vezes, né? Começa desde já, através da nossa alma, mente e força, né? Força interior para melhorar-se, para se transformar. Né? E, como diz uma sabedoria popular, quem é coxo parte cedo, ou seja, quem tem dificuldades, comece logo, porque o caminho é mais difícil para quem tem dificuldades de locomoção. Exato. Então, essa espera que Jesus tem, né? Jesus não espera muita coisa, tão pouco que ele está pedindo, que nós possamos, assim, sabermos, né, com dignidade, buscarmos, né, o conhecimento, a verdade, né, trazermos dentro de nós sempre a esperança para aqueles que estão sofrendo, né? É o Mestre Jesus trazendo na sua jornada um esclarecimento extraordinário. E felizes daqueles, né, que hoje já trabalham, já buscam, né, de alguma maneira, que seja através de uma pregação, né, para os seus irmãos, que seja através de um pão que esteja doando, que seja de diversas formas em que você possa se apresentar para os outros verem em si um exemplo para assim poderem seguir adiante dentro de uma condição de elevação espiritual. Muitas vezes nos perdemos, né? Estamos prontos, estamos com tudo nas mãos, mas nos perdemos na caminhada. E aí vem justamente aquilo que nós não queríamos, que era perder esta encarnação no planeta Terra. Vou passar à frente o próximo slide, que é também só uma figura e que vai nos reportar justamente aquilo que Jesus esperava de um grande, né? Que só depois dele estar em uma caminhada em perseguição aos cristãos é que ele desperta, ele compreende o que Jesus quer dele, né? E nós não vamos esperar que chegue a este ponto de termos que cair cegos e levantarmos os olhos e Jesus falar: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, nós não perseguimos, né? Nós não perseguimos como Saulo, mas nós deixamos de fazer. Aí é o grande problema. Ficamos no meio do caminho e não vai ter toda hora a voz do Jesus. Quer dizer, até que tem, né? Através dos bons espíritos, toda hora nós somos avisados, somos soprados nos nossos ouvidos que realmente o que Jesus realmente espera de nós, né? Só que nós não escutamos. Saulo escutou, porque aquela voz veio diretamente aos seus ouvidos, chamando a atenção para aquilo que ele iria fazer em Damasco, né? Teve ali um grande momento em que Saulo compreendeu que não deveria mais perseguir os cristãos, deveria se recolher, aprender os ensinamentos do Mestre Jesus e daí por diante começar a sua grande jornada em direção a esse mestre amigo e bom pastor. E Nemburgo, quer falar alguma coisa sobre... Não, eu quero agradecer a acolhida dos irmãos que nos assistem, que nos ouvem, né? Desejar que tenhamos contribuído para a iluminação de nossas almas, né? E que
bons espíritos amigos, toque corações e mentes e embala o sono de cada um de nós. E eu deixo para o final justamente essa reflexão aí, o que Jesus espera de nós. Espíritas, amai-vos e instruí-vos, porque o amor vem nos trazer uma condição de equilíbrio moral e a instrução nos dá o conhecimento para que assim possamos vencer as vicissitudes da vida. Então, chegamos ao final da nossa live. Vou pedir a Indeburgo para fazer a prece de encerramento, agradecendo por tudo, todos que estão nos assistindo ou que ainda vão nos assistir. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela vida, por nossas vidas, pela vida de todos a quem amamos. Nós te agradecemos por esse momento de paz e de luz que tocou nossas almas, nossos corações. Muito obrigado, Senhor, pelo que temos, pelo que somos e pelo que estamos aprendendo dia após dia. Pai, tu és infinitamente justo e bom, e tu nos conheces, sabes as nossas carências, as nossas necessidades, mas, sobretudo, também sabes o nosso merecimento. Que se faça a tua e não a nossa vontade, mas onde houver merecimento, que o teu amor seja aí manifestado, Senhor, através de homens e espíritos de boa vontade, onde vier um só dos nossos irmãos, enfrentando duras provações nesta vida, enfrentando o sofrimento e a dor, que a tua misericórdia seja manifestada. Que Deus nos abençoe. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.